Eu cheguei para nossa live de segunda, um dia onde nós vamos compartilhar alguns insights, algumas construções que vão tocar o teu coração, que vão mexer com você, porque o nosso lema aqui nesse canal é se conhecer para amadurecer. Você que não me conhece, eu estou assistindo essa live, o replay dessa live. Eu sou Luciana de Castro, eu sou analista corporal e eu ajudo pessoas a entenderem o funcionamento da sua mente, olhando o formato do seu corpo. E eu faço essa aplicação usando também a Bíblia, né, para nós usarmos aí o nosso corpo, alma e espírito em conjunto, querendo sempre um objetivo específico, que é se conhecer para amadurecer. Esse é o nosso destino final, esse é o nosso ponto-chave, né? O amadurecimento, onde você consegue passar por dias difíceis por cima. Vai sentir menos? Talvez não, né? Mas o resultado vai ser diferente. Boa noite, Lu. Boa noite, Luana. Boa noite, Eliane. Boa noite, quem está chegando? Bruno Batista. Boa noite, Thiago. Boa noite, Pastor Júnior. Sejam todos muito bem-vindos. Gente, fica aqui comigo até o final, porque eu estava louca. Vocês sabem que eu dei uma parada nas lives, né? Mas eu estava louca para compartilhar isso daqui com vocês. É uma mensagem que realmente transformou a minha vida. Eu quero compartilhar isso que eu recebi aqui com você. O que fazer nos dias difíceis? Então, bora, porque eu não quero ficar enchendo linguiça aqui, não. Boa noite para todo mundo que está chegando aí, né? Sejam muito bem-vindos aqui. Então, esse fim de semana é um fim de semana que mexe muito comigo. Talvez das festas bíblicas, talvez dos feriados religiosos, esse seja o feriado que mais mexe comigo, esse seja o feriado que mais me toca. Por quê? Porque é exatamente, né, o dia, é exatamente o dia onde se comemora. Ontem eu postei um vídeo sobre isso, né? A ressurreição de Cristo, né? O sacrifício, o amor, a entrega, mas também a ressurreição de Cristo, ao qual nos conquistou aí a vida eterna, ao qual nos conquistou aí, não é? Toda a base da vida cristã. Então, o feriado de Páscoa, não é? Ele é um renascimento, ele falando sobre essa nova fase. Mas eu queria que você fizesse essa analogia aqui comigo, não é? Porque todas as coisas que estão na Bíblia, ou todos os ensinamentos que Jesus ele vai trazer para nós, ele tem um aprendizado, ele tem algo para ser construído que vai linkar, não é, com a nossa vida. Então, eu queria que você entendesse, não é, a mensagem que eu quero trazer aqui para que você possa utilizar isso aqui de forma prática na sua vida. Essa live aqui é para ser aplicado de forma prática. E à medida que você for entendendo a mensagem, à medida que você for desfrutando desse conteúdo, se for fazer sentido para você, vai colocando coraçãozinho aí para eu saber aqui, vai comentando aqui, porque como vocês sabem, como uma boa oral, eu não gosto de falar sozinha, então eu sei que tem gente aqui, né? Mas eu sei que eu quero saber se vocês estão aqui entendendo a mensagem que eu estou falando. Deixa eu buscar minha água aqui depressa. Então você vai colocando aqui para mim, ó, já começaram a colocar aqui, né? Tem gente dos Estados Unidos aqui presente, de onde você está me ouvindo, né? Deixa eu entender aqui de onde você é. Vamos interagindo aqui, eu vou compartilhando aqui com vocês. Como eu estava dizendo sobre esse feriado, né? É um feriado, né? É uma festa bíblica onde vai falar primeiro sobre a sexta-feira. A sexta-feira, né? Que dia é a sexta-feira? O que representa aqui para nós a sexta-feira da paixão, né? Como foi aí nessa última sexta-feira? A sexta-feira é o dia que o que eu temia aconteceu. A sexta-feira é o que eu não imaginava suportar aconteceu. A sexta-feira representa o sofrimento de Jesus.
A sexta-feira representa a morte de Jesus, não é? E fazendo uma analogia com a nossa vida, a sexta-feira é para nós aquele dia uau, eu não acreditava que seria possível, mas aconteceu. A sexta-feira representa o dia do seu sofrimento. A sexta-feira representa o dia que a tua esperança morreu. A sexta-feira representa o dia mal batendo na tua porta. Eu não sei você, mas como eu postei no story hoje, né, nos stories hoje, o dia mal bateu na minha porta e ele bateu várias vezes. O dia mal bateu na minha porta no dia que eu perdi o meu bebê. Tão esperado, tão querido, tão desejado, né? Já tinha a Ana Luísa, para quem não conhece a minha história, eu já tinha minha filha mais velha. Então a gravidez para mim era natural, eu não fiz força nenhuma, né? Não tive nenhum cuidado especial, não tinha problema de saúde. Quando eu engravidei de novo, né, eu perdi o bebê com 7 semanas e essa dor, ela não fazia parte do meu vocabulário. Então a sexta-feira é esse dia, é o dia que você vive uma situação de tirar o seu chão, de tirar a sua base, sabe? Esse dia para mim foi a minha sexta-feira, foi o meu susto, tipo, é possível uma dor tamanha alcançar o coração do ser humano? Sim, é possível. Parece que a gente vai morrer, parece que o nosso chão abre, parece que a gente perde o chão. A sexta-feira, eu quero que você lembre desse dia. Você já viveu um dia mal? Você já viveu uma sexta-feira como essa, nebulosa? Uma sexta-feira em que o sol escurece para você? Né? Uma sexta-feira onde o desespero bate à sua porta, o desespero e o que fazer, aquela dor que você nunca imaginou sofrer na vida, né? Eu quero saber, você já viveu essa dor? Você já viveu esse dia mal? Você já viveu, né? Eu quero que você lembre aí do pior dia da sua vida, naquele dia difícil. A sexta-feira é esse dia. A sexta-feira, gente, representa, imagina os discípulos, cara. Imagina os discípulos, eles estavam vivendo um sonho. Os discípulos, eu gosto muito de me transportar para as sensações do momento. Os discípulos, eles estavam vivendo uma fase na vida onde tudo estava dando certo, onde tudo estava fluindo, onde Pedro começou a ver milagres, onde a autoridade no nome de Jesus acontecia. Eles expulsavam demônios, eles viviam milagres, eles viviam provisão, eles viviam comunhão, eles viviam partir do pão, eles viviam o sobrenatural. E de repente esse dia se esvai. Essa é a sexta-feira. Essa é a sexta-feira, quando Jesus se entrega, a esperança dos discípulos. Gente, imagina o coração de Maria como mãe. Imagina o coração de Maria Madalena como pessoa próxima. O coração de Marta, sabe? O coração da outra Maria. Imagina o coração deles ali vivendo essa sexta-feira. E na sexta-feira todo mundo posta, né? Na sexta-feira todo mundo posta Jesus na cruz, na sexta-feira posta sobre a paixão, na sexta-feira se faz manifestações, na sexta-feira se exprime sobre essa dor. Mas no sábado, nesse sábado, oi Josi, nesse sábado eu fui tomada de uma reflexão tão grande, eu fui levada por um lugar de contrição tão grande. Por quê? Porque o sábado, pensa comigo, o sábado é aquele dia onde o pior aconteceu. Aquilo que você temia te aconteceu, mas é o outro dia. É o dia que você foi para casa, é o dia que você dormiu, mal ou bem, mas você dormiu, o sono te roubou em algum momento. Sabe? O sábado é o silêncio. O sábado chega a ser mais desesperador que a sexta. Não sei se vocês já viveram esse dia pós, por quê? Porque no dia que acontece a aflição, no dia que acontece o dia mau, o dia difícil, o ápice da sua dor, você está amparado por pessoas, você está amparado por amigos, você está cheio de gente ao seu redor,
você está vivendo a adrenalina do momento. Então entenda, imagina isso aí na sua realidade. Eu quero que você viva isso comigo, transportando para a sua realidade, você vai entender onde que eu quero chegar. Né? Então, a sexta-feira é o dia que acontece, é o dia que a adrenalina tá alta, é o dia que tá tudo acontecendo, aquele turbilhão de coisas, você não entendeu ainda, você tá vivendo, a ficha ainda não caiu, mas cara, o sábado é aquele dia que o pior aconteceu, o sábado é aquele dia que a adrenalina passou, o sábado é aquele dia que cada um foi para sua casa. O sábado é aquele dia que a ficha começa a cair. Entende isso? O sábado é aquele dia pós-enterro. O sábado é aquele dia pós-divórcio. O sábado é aquele dia pós-desespero master, né? O sábado é mais doloroso porque se perde a esperança. A dor aumenta, vem a tristeza e vem tudo mais. Tá entendendo aqui? Joycelane, né? Joycelane, é isso que eu tô falando. O sábado é o dia do silêncio. O sábado é quando a sua esperança morre e você não tem o que fazer. O sábado é aquele dia que você tá perdido. O sábado é aquele... Imagina naquele dia, imagina aquele sábado, gente. Imagina naquele momento, Jesus enterrado, Jesus colocado no túmulo. Né? Mas eu quero que você transporte para esse dia, para a sua vida. Então, sábado é aquele dia onde aconteceu o que você temia, né? E agora você se vê perdido, sem esperança, você se vê desesperado, no sentido de o que fazer agora? O sábado paralisa. Exatamente, a Joycelane está entendendo. O sábado é o dia que você está de pés e mãos atados, olhando para o nada sem saber o que fazer. É assim que eu fiquei no sábado. Eu fiquei imaginando a dor do coração de Maria, de Pedro, a dor do coração de Tiago, de João, a dor do coração das mulheres que seguiam Jesus, mas ao mesmo tempo eu fui linkando com o dia que eu cheguei do hospital pós-curetagem, o dia que a vida tem que seguir, mas você não está com força para seguir. O sábado é o dia entre a dor extrema e antes da sua vitória. Vocês conseguem entender? O sábado é esse espaço entre a dor extrema e antes da superação. Vocês entendem isso? O sábado é esse meio. E é sobre esse sábado que eu quero conversar aqui para vocês, e conversar com vocês e trazer essa reflexão para vocês, porque o que fazer nesse dia difícil? O que fazer? Porque sobre a situação que vai te acontecer, nós não temos domínio nenhum. Não é verdade? Sobre a crucificação, ou sobre a dor, ou sobre a morte, sobre o luto, nós não temos o que fazer. Mas, no sábado, né, é o dia que depende de uma ação nossa. E você sabe o que eu entendi? Que o que fazemos nesse dia do desespero, nesse dia do silêncio, impacta direto no resultado que queremos. Entende? Entende isso? Olha aí, Pastor Júnior, esse dia é a sexta-feira. Entende? Esse dia é a sexta-feira. Porque graças a Deus, o seu filho voltou. O seu filho voltou. Mas o sábado é aquele momento que você vai parar e pensar assim, e se eu tivesse perdido o meu filho? É aquele momento entre a dor e a vitória. Consegue entender, Pastor Júnior? Entende? Isso aí que eu quero que você pense sobre o que fazer no sábado, cara. O que fazer no dia difícil. Por quê? Presta atenção numa coisa que eu quero trazer aqui para vocês, que a vida do cristão, né? Eu vou colocar aqui a vida do cristão, mas a nossa vida no geral, ela não foi feita
ela não foi feita para ser um ciclo ou um círculo, não é? A nossa vida, ela não é linear, então não existe um parâmetro, vamos dizer, de linearidade, sei lá se existe essa palavra. Então a nossa vida, ela não é linear. A vida com Cristo ou sem Cristo, ela não é linear. Ela vai passar por momentos de dores, ela vai passar por momentos de dificuldade. Querendo você ou não, você vai precisar da dor para amadurecer. A dor, eu entendi isso da pior maneira possível, mas depois que você aprende isso, você se liberta de querer viver uma vida sem dor. Porque a dor, ela é didática. A dor, ela é um instrumento para te fazer amadurecer. A dor, se você olhar em Hebreus, eu não vou me lembrar o texto especificamente, mas eu acredito que é Hebreus 5 ou Hebreus 3, 8, deixa eu tentar achar aqui. Não vou achar. 5, 8. Achei. 5, 8. Hebreus 5, 8. Presta atenção no que vai dizer 5, 8 sobre a dor. Embora sendo filho, tá falando sobre Jesus, tá? Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Entende que está falando sobre Jesus aqui, ó. Embora sendo filho, ou seja, filho de Deus, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Então, Jesus aprendeu a obediência por meio da dor, por meio do sofrimento, por meio daquilo que ele vivenciou aqui nessa terra. Se Jesus, sendo filho, não foi poupado, quanto mais nós. Então, a dor, ela é um instrumento didático, de aprendizado, é pedagógico. Você aprende e amadurece por meio da dor. Não queira eliminar a dor da sua vida. Queira saber o que fazer no dia da dor. Entende? Aprenda a ter equilíbrio emocional no dia da dor, porque não dá para eliminar a dor. Então a vida do cristão, mesmo tendo Jesus, que é dono do milagre, ela não é linear. A vida do cristão, ela foi chamada para ser um espiral. Espiral ou aspiral que fala, gente? É espiral, né? Acho que é espiral. Porque o espiral, ele é crescente, ele vai ter os altos e baixos, ele vai ter a roda, mas sempre que você rodar, você vai estar um pouco acima. Entende? O espiral, ele não passa onde você já passou. É o espiral, é pra cima. Consegue entender? Essa é a vida do cristão. É o espiral. É aqui, ó, de glória em glória até chegarmos à estatura de varão perfeito. Entende aqui o que eu tô querendo dizer? É espiral, não é, Josi? Isso mesmo. É um espiral. Então entenda bem. Se você está vivendo ciclos na sua vida, se vira e mexe você revive os mesmos problemas, se vira e mexe você revive as mesmas situações com personagens diferentes, existe um problema na sua postura no dia difícil. Faz sentido? Entenda bem. Se você vive repetindo situações e situações e situações sobre a sua vida, você vive nesse ciclo, nesse círculo, entende? Nesse círculo, você vive nesse círculo. Quando você vive nesse círculo, quer dizer que a sua postura no dia mal não está coerente com aquilo que deveria ser. Vou te dar um exemplo. Quando você vai olhar para um ciclo na Bíblia, você vai ver o povo no deserto, não é? O povo no deserto, o povo de Israel no deserto, eles viviam num círculo. Eles andavam em círculo, eles não estavam andando em espiral, eles estavam revivendo. Se você for olhar, né? Se você for olhar a reação do povo de Israel no deserto, você vai perceber
que eles repetiam essas situações. E se eles repetiam essas situações, a gente consegue entender, até por causa da história, não vou entrar aqui nos detalhes, mas quem quiser ler, quem não conhece, né, a história do povo de Israel no Egito, no deserto, né, pós-Egito, ali, Ô Kelly, a referência de Hebreus é Hebreus 5:8. Hebreus 5:8, tá? Então, quando você vai ler a história, você vai ver. E engraçado que eles repetiam até os problemas. Entende? Eles repetiam até os problemas. Era briga por autoridade, né? Era briga por comida, era briga por água, era briga por, enfim. Vamos voltar pro Egito, porque lá pelo menos a gente tinha. O que eles estavam querendo? Dar meia volta e voltar. Viver o ciclo. Porque quando eles chegassem no Egito, eles reclamariam que iriam querer sair de novo. Vocês estão entendendo então esse ciclo aqui, ó? Esse círculo aqui não faz parte da sua vida. E eu quero que você comece a perceber o que é que na sua vida vive repetindo. Porque eu vivi uma repetição na minha vida. Uma não, né? Eu vivi várias repetições na minha vida. Enquanto eu bebo água, solta o coraçãozinho e envia esse aviãozinho para todo mundo que você conhece aí. Vai lá. Deixa eu ver se vocês estão aqui comigo entendendo o que eu tô falando. Então, o que você faz, não é? O que você faz com quais as ações que você tem, o equilíbrio emocional que você tem no sábado, no dia mau, né, nos dias difíceis, né? Isso daí vai representar, vai impactar diretamente no resultado. Ó, a Joyce Lane tá dizendo assim, que vive repetindo são os conflitos no relacionamento. Joyce Lane, grava essa frase que eu vou te dizer aqui. Você nunca vai resolver um problema ou um conflito sendo a mesma pessoa que criou. Anote isso aí pra mim. E você sabe que as minhas lives você precisa ter um papel e uma caneta na mão. Pra você anotar os insights e meditar isso daqui depois e aplicar na tua vida. Joycelane, presta atenção. Você nunca irá resolver um problema na sua vida sendo a mesma pessoa que o criou. Repetindo os mesmos padrões. Por quê? Porque se você repetir os padrões, se você faz a mesma coisa, qual que é a probabilidade de você ter um resultado diferente? Você tá entendendo? Então, o que fazer no dia mau? O que fazer em um dia difícil? O que fazer, né? Qual é a sua postura, o seu equilíbrio emocional? Nesse dia aqui vai impactar diretamente no resultado. Como eu mostrei aqui para vocês em Deuteronômio, né? Por quê? Porque eles andaram 40 anos no deserto. Eles andaram 40 anos no deserto. E você sabe que eu cheguei à conclusão? Ou que Deus também chegou à conclusão e deixou registrado? Que 40 anos não foi o suficiente. 40 anos não foi o suficiente para mudar a mentalidade deles. De forma que Deus fala assim, aqueles que têm mais de 20 anos, né, não entrarão na terra prometida. Vocês conseguem entender? 40 anos não foi o suficiente. E aí, Joycelane, quando você diz que o conflito é criado por aqueles que te cercam, é aí onde eu vejo o equívoco da vitimização. Eu vou falar sobre isso aqui no final. Quando você terceiriza o teu problema. Quando o problema não é você, quando o problema é o outro, você nunca vai resolver o teu problema. Porque o outro você não controla. Entende? O outro você não domina. O outro você não consegue prever as ações, ou o outro você não consegue dizer o que ele precisa fazer ou como que ele tem que ser. Consegue entender? Eu vou falar sobre a vitimização aqui, tá no roteiro, tá? Só para vocês entenderem. Então, o que você faz no dia mal impacta diretamente
no resultado que você vai ter do seu sábado, do seu domingo, que é o domingo representa o dia da vitória, né? O domingo representa o dia, né? O dia que você, poxa, aquilo que Deus prometeu chegou na minha porta. A vitória que eu precisava, ela aconteceu. Aquilo que, sabe, aquilo que me impedia, que era o sábado, de visualizar a minha bênção, já foi tirado da minha frente. Então, o domingo é o dia que tudo acontece. Domingo é o de repente de Deus. O domingo é o dia da surpresa. O domingo é o dia da euforia. O domingo é o dia da ressurreição. É o dia da Páscoa, é o dia do recomeço. É o dia do passar por cima, tá? Nós estamos falando aqui sobre o sábado. Porque para chegar no domingo, eu vou te mostrar aqui que para você chegar no domingo, você precisa passar pelo sábado. Para chegar no domingo, você precisa passar pelo sábado. E o sábado é o que fazer agora. Quando a gente olha para a palavra, vamos lá para a Bíblia, né, gente? Hoje eu não quero falar sobre os traços aqui. Hoje eu quero falar sobre amadurecimento. Eu quero que você olhe aqui, quem está aí, né, disponível, que pode abrir a Bíblia, né? Joycelane, eu tô esperando você para sua análise, né? Eu tô esperando você já ter um bom tempo para fazer a nossa análise, para eu poder te mostrar o caminho de saída desse ciclo, tá? Eu sei o caminho de saída para você, mas eu preciso que você queira sair. O dia que você quiser, só marcar a sua análise e nós vamos resolver isso daí, tá? Mas olha só, quando a gente vai para a Bíblia em Marcos 16 vai contar sobre esse processo que nós estamos falando aqui, né? Quem chegou agora faz igual a Nilson, ó, bora convidar mais gente, meu povo, é isso mesmo, isso aí, convida todo mundo para poder ouvir a palavra do Senhor nesse tempo oportuno, porque esse é meu chamado, libertar os cativos, né? Colocar o coração que estava preso em liberdade para poder desfrutar do dia do Senhor. Então entenda bem. O Marcos 16, né, vai contar sobre esse sábado. Marcos 16 começa assim: quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe do Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro. Presta atenção nessa parte aqui, que aí você vai começar a entender o que eu quero dizer. Essas mulheres, elas vivenciaram a dor da sexta-feira. E aqui está dizendo que elas passaram o sábado. Elas venceram o sábado, né? Elas venceram o sábado. E vencendo o sábado, quando chegou no primeiro dia da semana, bem ao nascer do sol, elas compraram especiarias e elas saíram de casa com um propósito. Elas saíram de casa com um propósito. Qual que era o propósito? O propósito delas era ungir o corpo de Jesus. Consegue entender? Elas tinham um desejo. Elas saíram de casa com uma missão. Elas saíram de casa focada em uma coisa, que era ungir o corpo de Jesus. Só que, presta atenção, no versículo 3, no versículo 3 vai estar dizendo assim: perguntando umas às outras, quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Note que elas saíram de casa, elas compraram especiarias, saíram de casa ao nascer do sol, com o intuito de fazer uma missão, que era ungir o corpo de Jesus. Mas para elas cumprirem esse propósito, tinha uma dificuldade. E aqui eu entro, Joycelane, presta atenção. Aqui eu entro com a palavra para você, ó. Quando elas saíram de casa, elas saíram com uma missão, mas para realizar essa missão, tinha já uma dificuldade. Aqui está o primeiro ponto. A dificuldade prévia que elas já identificaram não paralisou nenhuma delas
de correr atrás daquilo que era o propósito. Quem entendeu? Diga amém. Ou coloca um foguinho, ou bota o coração, deixa eu saber. Deixa eu entender aqui se vocês estão me acompanhando. Elas tinham uma missão, compraram as especiarias, levantaram ao nascer do sol para fazer essa missão, que era ungir o corpo de Jesus. Mas elas já sabiam que tinha uma dificuldade ali. A dificuldade era a pedra. A dificuldade era a pedra. Elas já saíram de casa sabendo que elas iriam encontrar um problema para resolver. Entende, Joycelane? Elas já começaram a missão sabendo que tinha uma dificuldade. Só, cara, que elas não paralisaram na dificuldade. É aí que tá a diferença. É aqui que tá o ponto-chave do que fazer no dia difícil. Aqui que tá a dificuldade. Por quê? Porque elas poderiam estar frustradas, elas poderiam ficar em casa, elas poderiam esmurecer na sua fé, elas poderiam elas poderiam fazer um monte de coisa, elas poderiam se desesperar, elas poderiam chorar, elas poderiam esmurecer, elas poderiam ficar paralisadas, mas não, a dificuldade não paralisou essas mulheres, nem a morte de Jesus e nem a dificuldade que elas encontrariam para remover o corpo. Gente, presta atenção comigo aqui. Essas mulheres poderiam ter falado assim: vamos esperar os discípulos, né? Vamos chamar João, vamos chamar Pedro para ir conosco. Quem sabe elas não chamaram. Quem sabe, porque a gente não sabe, isso não está escrito aqui. Mas elas já sabiam da pedra. Elas já sabiam da dificuldade, tanto que elas conversavam com as outras. Gente, quem é que vai remover a pedra para nós? Vocês acham que elas tinham condições de remover a pedra? Não. E elas sabiam disso. Só que isso não impediu delas seguirem em direção ao propósito. Elas tinham uma missão clara. Elas tinham um desejo, sabe, que estava claro na mente delas. Elas já sabiam o que elas iriam fazer, e a dificuldade no meio do caminho não impediu essas mulheres de seguirem em direção ao seu propósito. Agora, quando elas chegaram lá, o que aconteceu? O que aconteceu? Aquilo que era um problema para elas já não é mais. Por causa da fé de sair de casa, comprar as especiarias para ungir o corpo de Cristo, quando elas chegaram lá, a pedra, que era a dificuldade, já tinha sido removida. Quem está entendendo a mensagem aqui, diga amém, ou coloca um foguinho, ou taca esse coração aí, deixa eu saber que vocês estão comigo. Olha isso, Simone, não podemos desistir. É exatamente isso, Juliana. Se vocês têm uma missão, se vocês têm um propósito, se vocês têm um destino, você não pode desistir, paralisar nas dificuldades. Porque as dificuldades, elas existem para provar a sua fé. O sábado é o dia de provar a sua fé. O sábado é o dia de provar o que está no seu coração. E essas mulheres mostraram para nós, ainda que tenha uma dificuldade, ainda que tenha um empecilho, ainda que tenha alguma coisa que me impeça de fazer, aquilo que é a minha parte, eu vou fazer. Elas compraram as especiarias, isso elas não dependiam de Deus. E aqui está um ponto, tem muita gente que paralisa com medo de não estar fazendo a vontade de Deus. Tem muita gente que paralisa com medo de, e se Deus não tiver isso para mim? Gente, deixa eu desmistificar isso aqui na tua vida. Que se Deus não tiver isso para você, você não vai fazer, você vai fazer outra coisa. Nem que ele tenha que te pegar na barriga de um peixe e te levar para o lugar que você tem que ir. Mas se movimente. Se movimente. Faça. Corra atrás. Queira. Para de empurrar problema com a barriga. Para de ficar paralisada na sua dor. Por que eu tô falando isso? Porque quando você vai continuar lendo o texto,
Você vai ver que no versículo 10, né? Você vai ver que no versículo 10, depois que elas viveram esse momento, né? De chegar lá, a pedra já está removida, de ter a experiência de ver Jesus ressuscitado primeiro. Gente, imagina essa glória de ver Jesus ressuscitado primeiro. Aconteceu e eu estava lá. Aconteceu e eu vivenciei. Aconteceu e eu experimentei. Só vai viver isso daí. Só vai viver isso daí aquele que acreditar. Mas elas pagaram um preço, hein? Elas compraram as especiarias, elas acordaram ao nascer do sol, elas foram sozinhas ao sepulcro, ou seja, elas fizeram aquilo que era da parte delas para fazer. E aí elas vivenciaram um milagre, que aquilo que era impossível para elas, Deus fez, que era remover a pedra. Consegue entender, gente? Só que quando você vai ler, depois disso tudo, depois de toda essa experiência, o que elas fizeram? Elas voltaram. Elas voltaram para quê? Para contar para os discípulos a experiência que elas viveram. Ora, tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. E não disseram nada a ninguém porque estavam com medo. Então, seja, aqui não é porque elas eram corajosas, super mulheres, que elas estavam ali, não. Elas eram mulheres comuns, tremiam e estavam assustadas, assim como eu e você. Consegue entender? E quando elas saíram tremendo e assustadas, elas foram contar, no versículo 10, ó. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado, ou seja, os discípulos. Aí é que tá a diferença agora, Jocilane, presta atenção. Aí é que tá a diferença agora, porque no versículo 10, o que a Bíblia vai falar sobre os discípulos? Eles estavam lamentando e chorando. Eles estavam lamentando e chorando. Eles estavam lamentando e chorando. Aí eu quero... A maioria de nós que estamos aqui somos mulheres, né? Então eu quero aproveitar e puxar a sardinha para o nosso lado. Porque eu recebi uma palavra do meu apóstolo, que nesses últimos dias Deus ia levantar mulheres ousadas, Deus ia levantar mulheres corajosas que não iam paralisar diante das dificuldades. E aqui eu vejo isso acontecendo. Porque geralmente a B alguma coisa, eu não sei, porque eu não consigo ler esses nomes seus não, gente. É Bestray, alguma coisa assim. Ela tá aqui e ela colocou assim, como que eu faço para equilibrar as minhas emoções? Quando eu olho para essas mulheres, né? Geralmente as mulheres são mais emocionais, ou são mais emotivas que os homens, sim ou não? Hoje é Betina, aí ó, Betina tá aqui, né? Então, Betina, entenda bem, todas as vezes que a gente olha para homem e mulher, a gente tem a impressão de que os homens são mais racionais e as mulheres são mais emocionais. Quando a gente começa a conhecer dos traços, a gente vê que não é bem isso. A razão e emoção, ela é ditada pelos traços. Então, as características emocionais e racionais têm a ver com os traços de caráter. Então, quem está chegando aqui e não sabe o que eu faço, o que são traços de caráter, já começa a me seguir e vasculhar no conteúdo aí para aprender sobre o perfil de personalidade que é traçado a partir do formato do seu corpo. Então, aqui a gente consegue desmistificar essa questão da emoção irracional pelo sexo. Né? Então, o que acontece aqui? As mulheres que geralmente são mais emocionais, entre aspas aqui, tá? Né? Diante da sociedade, essas mulheres se levantaram ao nascer do sol, essas mulheres não paralisaram na sua dor, essas mulheres levantaram e foram ao sepulcro, elas se movimentaram, enquanto os que com ele haviam estado... Ou seja, os discípulos que haviam vivenciado histórias, milagres, contato, afeto, né? Eles tinham ali vivido uma comunhão. Esses estavam em um lugar, lamentando e chorando. Aí eu te pergunto, quem vê o milagre primeiro? Quem vê o milagre? E na verdade nem é primeiro. Tá? Nem é primeiro. É quem vê o milagre. Por quê? Porque as mulheres viram o milagre acontecendo porque elas saíram de casa.
E elas foram contar para os discípulos que estavam lamentando e chorando, para eles verem, porque aí a Bíblia vai falar em outro evangelho, que eles foram também até o sepulcro. Então, para ver o milagre, eles também tinham que sair daquele lugar de lamento e choro. Quem está entendendo? Presta atenção. Para ver o milagre, até os que estavam se lamentando e chorando precisaram calçar os sapatos, trocar de roupa e ir ao sepulcro para ver o milagre. Ou seja, eles precisaram se movimentar. Quem está entendendo? Eles precisavam se movimentar. Ou seja, quando você paralisa na ação do outro, quando você paralisa na sua dor, quando você paralisa por qualquer que seja o motivo, medo, falta de fé, incredulidade, dificuldade, quando você paralisa, você não vive o milagre. O que Jesus fez no tanque de Betesda? O tanque de Betesda tinha um paralítico ali. E ele estava ali há 30 anos, 38 anos. Entende? 38 anos. E quando Jesus perguntou para ele, o que ele falou? Ah, Jesus, ninguém me coloca lá. Olha a vitimização. Olha o lamento. Olha o choro. E por vezes, Joycelane, Betina e outros que estão aqui. Entenda isso. A sua reclamação, ela tem uma justificativa plausível. Eu não diminuo a sua dor ou a sua dificuldade. Ela é legítima. Você tem razão. Quando você convive com uma outra pessoa difícil, é muito difícil mesmo. Só que isso você pode usar como uma desculpa ou você pode se levantar e resolver o teu problema. Porque na hora que Jesus olhou para aquele paralítico, ele falou assim: levanta, pega a tua cama e anda. Jesus não age se não houver movimento da sua parte, porque o movimento da sua parte sinaliza no que você acredita. Então, o que fazer no dia difícil? O que fazer no dia difícil? Equilibrar as suas emoções. Equilibrar as suas emoções. Não agir pelo que você sente, porque aquelas mulheres, elas poderiam ficar prostradas, se lamentando e chorando. Mas elas se levantaram. Esse é o terceiro passo. Você precisa acolher a sua dor, mas levantar e entender a minha parte. O que eu preciso fazer? Como eu caminho em direção a esse milagre? Essa é a pergunta que você precisa fazer no dia difícil. Qual é a palavra que eu recebi que contrasta com a dor que eu estou vivendo? Qual é o propósito que eu tenho que não condiz com a dor que eu estou vivendo? E aí você vai ter a escolha de olhar para a dor ou olhar para o propósito. Os discípulos tinham uma palavra e eles olharam para a dor. Por isso eles estavam lamentando e chorando, enquanto Jesus já tinha ressuscitado. As mulheres se levantaram ao nascer do sol. Na primeira oportunidade de dia, elas levantaram e elas foram ao sepulcro para vivenciar o milagre. O milagre do domingo, o milagre da ressurreição, o milagre da Páscoa, o milagre do renascimento, o milagre do ressurgimento da esperança. Vocês conseguem entender isso, gente? Quem está entendendo ou quem está conseguindo entender e aplicar isso na sua vida? Quem é que está aqui, que está vivenciando alguma coisa nesse sentido, que estava paralisada, se lamentando e chorando? Poxa, meu casamento tá ruim. Eu não vejo saída. Eu não vejo como melhorar. Eu não vejo, minha situação financeira, eu não tenho dinheiro. Mas o meu emprego, mas o meu trabalho, mas a minha carreira, mas o meu ministério. Você está vivendo uma situação ruim. Agora, a tua postura no dia difícil
vai determinar o resultado que você vai viver. Ou você arregaça as mangas, e começa a colocar em prática o que você tem aprendido, assume a responsabilidade. Assume a responsabilidade. Olha, presta atenção. A didática é simples. Joycelane colocou aqui, entendo, mas eu estou caminhando para praticar. Qual é o tempo de resposta? Da hora que você aprende para decisão e para ação. Esse é o tempo do milagre na tua vida. Quanto mais você demora a colocar em prática as coisas que você vai aprendendo, mais você vai demorar a vivenciar o milagre na tua vida. Ou seja, quem dita não é o Lula, quem dita não é teu marido, quem dita não é o diabo, quem dita não é Deus, quem dita é você. Está entendendo isso, gente? Ou seja, não existe desculpa. Não existe desculpa. Não existe a vitimização. Deus não aceita as suas desculpas porque Ele conhece o seu coração. Ele conhece a sua história. E você sabe que aí a gente trazendo para os traços aqui. Então, quando eu olho para as meninas que ficaram comentando aqui, né? Você pode ver que todas têm um traço de caráter oral alto. E o oral, ele não quer mudança. O oral, ele não quer agir. O oral é muito difícil de tomar a iniciativa. O oral, ele quer ser cuidado. O oral, ele quer depender do outro. O oral, ele cria expectativa. Ele quer que o outro faça. Assim como o esquizoide também. Que tem, sabe, pouco poder de ação, né? Tem pouco poder de ação. Então, o que eu quero trazer aqui para você é, se você quiser dar desculpas, você vai conseguir desculpas excelentes. Se você quiser me trazer justificativa, por que a tua situação tá ruim? E por que você não vivenciou o teu milagre? Você vai ter álibi suficiente. Você vai ter desculpas o suficiente. Se aquelas mulheres dissessem assim, nós ficamos em casa porque nós estávamos devastadas com a morte do nosso amigo, do nosso Senhor. Nós estávamos lamentando e chorando a morte dele porque tinha só 2 dias. Nós deixamos para ungir o corpo dele daqui uma semana, sabe? Ou nós não fomos porque a pedra estava lá. Elas tinham desculpas o suficiente. Mas o milagre está na tua ação. O que fazer no dia mau? Equilíbrio emocional. Para não paralisar por aquilo que você sente e agir de acordo com o teu propósito. Elas nem sabiam se iriam conseguir ungir o corpo de Jesus porque tinha uma pedra no meio do caminho. Mas elas compraram as especiarias. Elas acordaram cedo, elas foram ao sepulcro. O movimento que elas poderiam fazer, elas fizeram. Quem entendeu? Quem entendeu a mensagem nessa noite, né? Diga aqui pra mim qual insight que vocês tiveram. Deixa eu ler alguns comentários. Ei, Alessandra, boa noite. Vou tentar deixar salvo aqui sim. Tem poder quem age. Exato. Juliana colocou, hoje eu chorei, quase desanimei. Orei e o milagre começa na 4ª e no 3º dia ele ressuscitou. Live maravilhosa e libertadora. Betina escreveu, show de bola. Yara já identificou nas áreas que ela tá vivendo aí, né? Show de bola. É a minha escolha olhar para a dor ou olhar para o meu propósito. Betina, é a sua escolha. Sempre será escolha. Ah, Luciana, mas está doendo. Mas a escolha para onde... Você só controla 2 coisas na sua vida. Você não controla mais nada. Você controla o foco
e a sua ação, o seu comportamento. Entende? Você só controla o foco e o seu comportamento, a sua ação. O sentimento você não controla mesmo. Mas o sentimento é movido por onde está o teu foco. Se você foca na dor, se você foca no sofrimento, se você foca na perda, se você foca naquilo que traz dor ao teu coração, você vai sentir dor, você vai paralisar. Mas se você foca no propósito, apesar da dor eu tenho uma palavra, apesar da dor eu tenho um chamado. E sabe quando que eu vivi isso? Quando que Deus me deu essa palavra? Vou contar para vocês quando Deus me deu essa palavra. Quem assistiu até o final vai ter esse presente de entender como que Deus me dá essas palavras aqui. Né? É vivendo, tá? O dia que eu tive a revelação dessa palavra aqui, eu estava deitada numa cama pós um segundo aborto. Então eu perdi um primeiro bebê e eu perdi outro bebê. Em 360 dias eu vivi 2 abortos espontâneos na minha vida. Imagina, se viver um já é difícil, viver 2 em um período de 1 ano, um depois do outro. Só quem perdeu um bebê aqui sabe do que eu tô falando. Era um bebê querido, esperado, fiz todos os exames, fiz tudo que se podia fazer, eu fiz, né? Aprendi tudo que eu podia aprender, fui para a palavra, fui para a Bíblia, fui mudar o meu entendimento, fui estudar, fui me dedicar. Eu nunca servi ao Senhor com tanto amor como naquele ano, nunca tive tantas revelações da palavra como naquele ano, mas eu perdi de novo. E quando eu estava no processo de assimilar o meu sábado, aconteceu a sexta-feira e aí eu estava no sábado, eu tive a revelação dessa palavra. Quem está vivendo ali, envolvido emocionalmente, não enxerga a solução para o problema. O que você precisa fazer é silenciar as suas emoções, agir com a razão em direção ao propósito. Foi aí que eu tive coragem para engravidar de novo, mesmo depois de 2 abortos. E saber que dessa vez iria dar certo. Outro dia eu conto sobre isso para vocês, tá? Mas presta atenção. Como a Jocilane colocou aqui, cada um com a sua luta, cada um com a sua dor, mas todo mundo tem um propósito. A minha palavra aqui é, no dia difícil, não paralise na sua dor, persiga o seu propósito. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Eu vou deixar essa live salva e eu vou pedir para você, né? Eu vou pedir para você aqui, com todo amor, com todo carinho, assim como você foi abençoado. Tem um canal no YouTube que eu tô começando a movimentá-lo agora. Queria te pedir, né, para que você possa compartilhar as lives que estão lá, salvas nesse canal. Inclusive essa vai ficar salva lá, não vai ficar salva aqui nesse perfil, né? Assim pelo menos eu entendo aqui se eu conseguir. Então eu abençoo vocês, né? Com as palavras, com o ensinamento, com tudo que eu sei. Mas vocês me abençoam compartilhando, vocês me abençoam divulgando o meu perfil, como a Nilce fez aqui, né? Agradeço, viu, Nilce, seu empenho. Muito bom mesmo. Eu fico muito feliz, né? Isso me dá mais gana de vir aqui fazer mais live para vocês e ajudar cada dia mais vocês, tá? Então compartilhe nos seus stories, manda para alguém, isso é muito importante. Cada vez que a gente for colocando conteúdo lá, essa interação de vocês. Você sabe que é a gente que trabalha e que depende do digital aqui, a gente precisa dessa interação de vocês, tá bom? Então, ó, vou colocar uma caixinha nos meus stories para você colocar aí os insights da live que você teve aqui, para que a gente possa ajudar outras pessoas, né, que estão vivendo esse dia difícil, esse dia do sábado, né? De repente, a gente vai conseguir aí tirar alguém do fundo do poço, daquele dia que você não sabe o que fazer e essa pessoa vai receber o afago do Espírito Santo através do nosso trabalho em conjunto. Eu com a mensagem, você com o compartilhamento, tá bom? Beijo para vocês, fiquem com Deus, tudo de bom.